Ok, vamos começar. Estamos hoje em Hanukkah. Em Hanukkah, nós comemoramos dois grandes milagres, que a princípio um não tem nada a ver com o outro. Mas, quando os dois milagres acontecem na mesma época, na mesma data, então, na verdade, existe uma conexão entre eles. Na verdade, Hanukkah não são somente são dois milagres que nós comemoramos, mas são três fatos que nós comemoramos. Além dos dois milagres, nós temos mais um fato, que é o próprio nome de Hanukkah. Hanukkah é inauguração, a inauguração do templo, que reinauguraram um templo. Então, nós fazemos três coisas. Lembramos o milagre da vitória dos Hashmonaim sobre os Evanim, que eles tiveram uma vitória milagrosa, que foram, como conforme fala no Alanissim, poderosos na mão de fracos, muitos na mão de poucos, e um grande exército, uma superpotência, na mão de uma única família, que são os Hashmonaim. Então, esse foi o milagre da vitória da guerra, uma coisa assim excepcional. É como pensar que uma família de índios se revoltasse nos Estados Unidos e conquistasse todos os Estados Unidos. Então, isso aqui é a vitória que nós tivemos, a primeira vitória que nós tivemos na festa de Hanukkah, que é a vitória militar, povo de Israel, né? Poucos na mão, muitos na mão de poucos. Então, isso foi o primeiro milagre que nós comemoramos em Hanukkah. Depois nós temos o segundo milagre, que depois que eles saíram vitoriosos da guerra, então os Hashmonaim, os Macabeus, eles entraram no templo sagrado, eles foram acender a menorá, eles encontraram um único pote de azeite puro com o selo do sumo sacerdote, que dava para acender um dia só. Milagrosamente, ele durou durante 8 dias. E esse foi o segundo milagre que aconteceu em Hanukkah. A terceira coisa que nós lembramos em Hanukkah é a inauguração do templo. Em homenagem a cada um desses três, nós fazemos uma comemoração especial em Hanukkah. Em homenagem ao milagre das velas, nós acendemos a menorá durante 8 dias, sendo que na primeira noite a gente acende uma vela, na segunda 2, e assim por diante. Essa é em homenagem ao milagre das velas. Em homenagem à vitória da guerra, nós recitamos em todas as orações o Alanissim. E também Halel Behodá, o agradecimento, o Halel, que nós falamos em Hanukkah, há uma divergência se é pelo milagre das velas ou pela vitória da guerra, mas de qualquer forma a gente faz os dois. E em comemoração à inauguração desses dias do Beit HaMikdash, nós lemos diariamente na Torá o trecho que fala sobre a inauguração do santuário no deserto, que eram 12 dias de inauguração, e nós lemos esses trechos durante os 8 dias de Hanukkah. Então, são 3 comemorações. Mas nós falamos que existe uma conexão entre elas. Qual é a conexão entre o milagre dos Hashmonaim, da vitória dos Macabeus, com o milagre da menorá? Na verdade, qual foi o milagre da menorá? Que eles encontraram um único pote sagrado. E esse pote daria para acender durante um dia. E, milagrosamente, durou 8 dias. Por que realmente eles precisavam de 8 dias para acendimento com esse pote, com o selo do sumo sacerdote? Na verdade, a Halachá nos diz que Tumá Hutra Betzibur, a impureza, ela é liberada em público. Quer dizer, na época que todo mundo no Beit HaMikdash estava impuro, eles podiam fazer todos os serviços no Beit HaMikdash numa situação de impureza. Por exemplo, se chegar a festa de Pesach, todo mundo estava impuro que tocou no morto, eles podiam fazer o Korban Pesach, entrar no Beit HaMikdash e fazer todas as oferendas no estado de impureza. Então, se a maioria do povo, a maioria dos azeites estavam impuros, então a maioria do povo impuro, qual era a necessidade desse milagre, do azeite durar 8 dias? Eles poderiam simplesmente acender com azeite impuro, não tem nenhum problema pela Halachá.
Mas, na verdade, aqui se encontrava toda a guerra todo o objetivo da guerra. A parte moral, realmente a parte espiritual da guerra dos gregos contra o povo judeu era justamente nesse sentido. Nós lemos no Alanissim a seguinte frase, que quando tinham Bimei Matitiel e Mordecai, quando vieram o povo Yevanim, e eles fizeram uma campanha, eles fizeram decretos, Leashkicham Toratecha, para fazer o povo de Israel esquecer a sua Torá, tua Torá, a Torá de Deus, o Leaviram Mechukei Retzonecha, e fazê-los transgredir os decretos da sua vontade, da vontade de Deus. O que quer dizer Leashkicham Toratecha? Fizeram esquecer a tua Torá. Eles queriam tirar o cumprimento das tuas mitzvot. O que ele fala aqui? As tuas mitzvot, tua Torá. Mas a explicação para isso é que os Yevanim, eles não eram contra o estudo da Torá. Eles também tinham a cultura grega. Eles achavam que todo povo tem que ter a sua cultura. É importante cada um ter sua cultura. Eles achavam correto que o povo de Israel estudasse a Torá. Mas o que eles eram contra não era o estudo da Torá, mas era a tua Torá. Eles estudam a Torá, mas não lembrem na Torá que ela pertence a Deus. A Torá tinha que ser uma ciência como qualquer outra ciência, apenas pelo lado intelectual, pela cultura, pela sabedoria, mas não misturar nessa cultura e sabedoria divindade. A Torá é uma ciência como qualquer outra, é uma cultura como qualquer outra, uma sabedoria como todas as outras. Não lembrar dentro do estudo da Torá o assunto de Torá Techa, que é tua Torá, a Torá de Deus. Ou as mitzvot, podem cumprir mitzvot, eles sabiam, todos os povos têm seus costumes, todos os povos têm suas tradições, eles eram a favor que o povo de Israel cumprisse suas mitzvot. Mas eles eram contra que as mitzvot fossem cumpridas os dogmas da tua vontade, vontade de Deus. Mitzvot pode cumprir, mas não lembrar que as mitzvot fazem parte das ordens divinas. Podem realmente tirar, eles queriam tirar a santidade que tem na Torá e nas mitzvot. Esse foi o erro dos Yevanim, esse foi o decreto dos Yevanim contra o povo de Israel. Então, por isso, eles não eram contra o trabalho no templo. O trabalho do templo podia ser feito. Só que o trabalho do templo tinha que ser helenizado. Os conformes eles colocaram idolatrias dentro do templo, eles colocaram certos costumes idólatras e helenísticos dentro do templo. Fazer igual que rola goim Beit Israel, que o povo de Israel tem que ser como todos os outros povos. Por que vão ser diferenciados? Isso eles queriam. E por isso eles não exterminaram o azeite, os potes de azeites que tinham no templo. Existiam muitos potes de azeites. Eles podiam acender à vontade. Só que eles fizeram questão de impurificar todos os azeites. Para dizer, façam o trabalho, mas sem essa santidade impura, usam azeite impuro, não precisa usar o azeite impuro. O único potinho que tinha com lacre do sumo sacerdote, quer dizer que eles não tiveram acesso, foi aqueles que eles encontraram. E por que eles fizeram questão de impurificar justamente o azeite? Tinha tanta coisa que eles tinham lá, eles não impurificaram outros. Por que eles fizeram questão de pegar todos os potes de azeite e impurificar eles? Porque o azeite simboliza justamente a sabedoria da Torá. Nós sabemos que a Torá é comparada com água, a Torá é comparada com vinho, a Torá é comparada com pão, e a Torá é comparada com azeite. São vários níveis do estudo da Torá. A parte revelada da Torá, comparada com água e com pão, alimento da alma. A parte profunda da Torá, os segredos da Torá, comparado com vinho, que nichnas yol, yain, só entra vinho, sai segredos. A parte mais profunda da Torá, que são segredos dos segredos, é o azeite da Torá. Que o azeite, ele boia sobre todos os outros fluidos, que ele significa ele é um líquido nobre que está acima de todos os outros, que ele boia, que significa sabedoria máxima, os segredos mais profundos da Torá. E o azeite da Torá simboliza a divindade que tem na Torá. E por isso eles queriam
impurificar o azeite. Justamente o azeite, para dizer, tirar a divindade que tem na Torá. Isso que era o intuito deles. Então, no momento que os macabeus entraram, purificaram o templo, se fossem acender a menorá com azeite impuro, que pela halachá era permitido, eles iam exatamente reforçar a ideia dos gregos, dos helenistas. Eles estavam pegando azeite impuro, que significa tirando a santidade que tem no azeite, que simboliza a santidade da Torá, a divindade da Torá, e se curvando perante a ideia deles. E com isso era contra a ideia principal deles. Então, por isso eles pegaram a pó. O pote tinha que ser realmente de azeite puro, que não podia ser adulterado, não podia ser impurificado, porque aí realmente isso simbolizava a vitória da divindade sobre o lado pagão que era dos Evanim, a espiritualidade sobre a materialidade que realmente os gregos queriam trazer para o templo. E essa era a importância do azeite puro. E por isso aconteceu um milagre. Um pequeno pote de azeite conseguiu, em vez de durar uma única noite, 8 noites, que isso significa, na verdade, 8 noites quer dizer o tempo que dava para fazer o azeite puro, e também o número 8 simboliza o infinito, como vamos falar adiante. E essa ligação que nós temos do milagre de Hanukkah, do azeite, com a vitória da guerra dos Evanim. Nós falamos no Alanissim no seguinte trecho, que Masarta, que a gente agradece para Deus, Masarta Giborim Beyad Halashim, que Deus entregou poderosos na mão de fracos. Rabim Beyad Meatim, numerosos na mão de poucos. Reshaim Beyad Sadikim, ímpios na mão de justos. Vezeidim Beyad Oskei Torah terra, pecadores na mão daqueles que estudam Torá. O Rebbe pergunta o seguinte: as duas primeiras frases lá em cima a gente entende o grande milagre. Poderosos na mão de fracos, milagre. Poderosos, superpotência da época, na mão do exército super fraco, milagre. Numerosos na mão de poucos, também é um grande milagre. Mas que milagre tem dizer ímpios na mão de justos? Por quê? Qual é o milagre? Por que justos são mais fracos que os ímpios, que realmente aqui nós encontramos aqui o milagre? Reshaim na mão de tzadikim, que Reshaim teria mais força? Na verdade, existe uma ideia sobre isso, uma explicação interessante sobre isso. Na Gemara, nós encontramos que tinha um dos grandes sábios da Gemara, se chamava Rabi Yohanan. Rabi Yohanan, além de ser um grande sábio, a Gemara nos diz que ele era muito bonito, de tal forma que ele tinha o costume de ficar na porta do mikveh, para que as mulheres que saíssem do mikveh olhassem para a cara dele, para que tivessem filhos bonitos igual a ele. Como isso funciona hoje em dia com a halachá, isso é uma outra história, mas é assim que era o costume de Rabi Yohanan. De qualquer jeito, uma vez Rabi Yohanan, ele estava no rio, fazendo mikveh provavelmente, e de repente surgiu lá um judeu que ele era ladrão, muito forte, muito gibor, uma pessoa, um ladrão, fisicamente muito forte. Ele se chamava Shimon ben Lakish. E ele pulou no rio e ele viu Rabi Yohanan. Ele viu Rabi Yohanan e falou para ele: como você é bonito. Como pode ser que você é tão bonito assim? Rabi Yohanan falou: eu tenho uma irmã que é mais bonita do que eu. E se você fizer tshuva, eu dou a minha irmã para casar contigo. História que a Gemara nos conta. Naquele momento, Rabi Shimon ben Lakish, ele assumiu que ele vai fazer tshuva. E ele não conseguia depois sair do rio. Ele perdeu as forças. Então pergunta a Gemara, mas por que ele não conseguiu? Ele era uma pessoa tão poderosa. Porque a Torá mateshet kocho shel adam. A Torá enfraquece a força física do homem. Então ele já assumiu sobre si isso da Torá. Então já não conseguia mais sair da água. No final, ele casou com a irmã de Rabi Yohanan, e ele foi um dos grandes sábios da época, que foi colega de Rabi Yohanan, que ele se chamava Reish Lakish, Rabi Shimon ben Lakish, que era o cunhado de Rabi Yohanan. Mas aqui a gente vê que no momento que ele tomou a decisão, que ele vai deixar de lado toda a sua vida
negativa e assumiu o lado positivo, ele ficou fraco. Então, aqui nós entendemos que, mesmo assim, o milagre de Hanukkah foi Reshaim, Beyat Tzadikim, eram fortes na mão de fracos, numerosos na mão de poucos, e ímpios na mão de Tzadikim. Que no momento que a pessoa é um tzadik, justo, automaticamente ele é mais fraco que um rachá. Essa é uma das explicações. Mas o Rebbe fala que não é isso realmente o assunto. Existe algo mais profundo. Na verdade, explica o Rebbe que as duas primeiras frases são explicadas pelas duas segundas frases. Por que Deus entregou poucos na mão de muitos? Quer dizer, muitos na mão de poucos, fortes na mão de fracos. Porque esses muitos, eles eram ímpios, eles eram pecadores. E esses fracos eram tzadikim e eram dedicados ao estudo da Torá. E nós temos uma regra que quando a pessoa quer brigar com a escuridão, só existe uma única fórmula. Me'at or docher harbe choshech. Um pouco de luz consegue espantar muita escuridão. Um pouco de luz consegue espantar muita escuridão. No momento que tinha um grande exército enorme, eles simbolizavam a escuridão, eles eram ímpios, eles eram pecadores. Os macabeus, que eles eram poucos, eles eram fracos, mas eles eram tzadikim, eles eram a luz. E uma pequena velhinha consegue espantar muita escuridão. Por isso que aconteceu esse grande milagre. Sabe por que muitos foram entregues na mão de poucos e fortes na mão de fracos? Porque eles eram tzadikim. E eles tinham uma luz forte que conseguia dissipar a escuridão dos Reshaim. E isso que foi o grande milagre de Hanukkah, bem nos ensinar que um pequeno povo, no momento que eles são tzadikim, eles conseguem dominar o mundo inteiro. Assim nós encontramos também hoje em dia na nossa história, Mará nos diz que o povo de Israel é uma cordeirinha, kivsah, e tem 70 lobos em volta dela querendo matar ela. E ela sai dominando. Nós vemos hoje em dia fisicamente a terra de Israel tão pequenininha, que ela tem em volta delas inúmeros países enormes, tudo inimigo dela, tudo inimigo de Israel. E sempre o poderio do povo de Israel está por cima. Por quê? Porque a luz contra a escuridão. Me'at or docher bechoshech. Isso é o milagre da guerra, que é o mesmo milagre do potinho de Hanukkah. Os Evanim purificaram todos os azeites do templo. Sobrou um único pote que tinha o selo do sumo sacerdote. Esse pote simboliza a fonte de luz. E por isso, pode ser que era um único pote, mas ele durou 8 dias. Ele durou realmente um tempo que dava para fazer um outro azeite. Durou até o número 8. O que significa o 8? Existe na Gemara uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. A Gemara nos diz, mitzvah de Hanukkah, é cada um acender uma vela cada noite de Hanukkah por casa. Uma mitzvah de acender cada noite uma vela. Mehadrin, aqueles que embelezam a mitzvah, eles acendem uma vela para cada membro da família todos os dias de Hanukkah. Mehadrin mina mehadrin, aqueles que embelezam mais do que os outros embelezam, aí tem discussão de Beit Shammai e Beit Hillel. Então, Beit Shammai fala que na primeira noite eles acendem 8 velas, na segunda noite 7 velas, assim por diante, até que na última noite acendem uma vela só. Beit Hillel fala o contrário, que você começa acendendo uma vela, na segunda noite 2 velas, na terceira vez 3, assim por diante, até que na oitava noite 8 velas. Qual é o motivo de Beit Shammai? Ele aprende dos bois de Sukkot, que os bois que eram feitos em Sukkot também eram em ordem decrescente. A explicação das palavras do Beit Shammai vamos deixar para uma outra oportunidade. Vamos agora ver a explicação da palavra de Beit Hillel. Beit Hillel, eles falam que nós devemos acender 1, depois 2, porque é Ma'alim Ba'Kodesh Velo Moridin, que a gente aumenta em santidade e nunca diminui. Você tem que sempre aumentar em santidade. Então, na primeira noite nós acendemos uma vela, na segunda noite nós temos que acender, nós temos que acrescentar. Então, nós acendemos 2 velas. Na terceira noite temos que acrescentar mais ainda, acendemos 3 velas, assim por diante. Até que na oitava noite nós acendemos 8 velas. A pergunta é,
Se a regra é que Malimba Kodesh Velom Moridim, que a gente sempre tenta aumentar em santidade e nunca diminuir. A gente chegou no número 8, e aí? No dia seguinte, nada, 0, voltamos para o 0. Mas a gente não pode diminuir. O que quer dizer Malimba Kodesh Velom Moridim? Chegou no 8, devia continuar. Não pode diminuir. Mas a explicação é, Hassedut explica que o número 8 simboliza o infinito. Simboliza algo que está... O mundo foi criado no número 7. 7 dias Deus criou, 6 dias Deus criou o mundo, no 7º ele descansou. Tudo que existe no mundo, ele é composto de 7, 6 dimensões, e a própria matéria é o 7. Tudo está ligado com 7. 7 é o número que está ligado com a natureza. 8 é o sobrenatural, que está acima da natureza. Isso está ligado com o infinito. O número que está ligado com acima de toda a natureza. 8 significa aquilo que está acima das nossas dimensões. Então, por isso, quando a pessoa chegou no 8, não é que depois acabou, extinguiu. Não. O 8 é infinito, ele vai durar para sempre, não precisa mais acrescentar. Quando já chegou no infinito, já não tem mais que acrescentar, já chegou no infinito, já não tem mais limite. No ano que vem, quando chega em Hanukkah, nós começamos a acender do 1 novamente, mas não é que nós começamos do 0. Nós estamos baseando no infinito do ano passado, para esse ano já virou 1. Quer dizer, o infinito, que para nós era infinito ano passado, esse ano é o nível de 1, e assim nós estamos subindo mais e mais. O infinito desse ano é infinito do infinito em relação ao ano passado, e assim por diante. Então, ou seja, o milagre de Hanukkah, que um pequeno pote de azeite, que era para durar uma noite, durou 8 dias, não quer dizer 8 dias, quer dizer um limite de tempo. Não, 8 quer dizer chegou ao infinito. No momento que a pessoa é uma fonte de luz, não tem limite para quanto aquilo pode se dissipar, quanto aquilo pode aumentar. Isso é o infinito. E esse foi o milagre de Hanukkah. Meatim, poucos, fortes, fracos, mas poderosíssimos, por causa que eles eram uma fonte de luz, que isso pode chegar até o infinito. Então, perante o infinito, o que simboliza? Milhares de soldados, ou dezenas de milhares de soldados, mas nós temos o infinito está muito mais de qualquer limitação. E esse foi realmente a conexão que nós temos desses 2 milagres de Hanukkah. Uma pequena família, fraco, e poucos eles conseguiram numerar muitos, por causa da força que tem íntima do judaísmo, a força da luz, que ela dissipa toda a escuridão e leva a gente até o nível do infinito. E isso realmente é a lição que nós temos na festa de Hanukkah. E por isso a festa de Hanukkah é diferente de todas as outras comemorações. Normalmente, todo no judaísmo, nós damos importância muito para o lado direito, para a mão direita. Nós fazemos uma brachá, qualquer brachá, nós pegamos com a mão direita. Antes de fazer uma brachá, nós pegamos com a mão direita. Quando nós colocamos a mezuzá do lado direito, se a pessoa coloca a mezuzá do lado esquerdo, ele não cumpre com a obrigação. Quando nós vestimos qualquer roupa, nós colocamos primeiro o lado direito. No judaísmo, nós damos muita importância para o lado direito. A única exceção que é o tefilim, que nós colocamos para o lado esquerdo por outros motivos. Mas, está escrito, a Gemara pergunta, a mitzvah, a menorá, onde você coloca? Ele fala no lado esquerdo da porta. Para que você, quando passa na porta, você vai ter uma mezuzá do lado direito e a menorá do lado esquerdo, e você vai estar circundado de mitzvot. Quer dizer, a menorá de Hanukkah está ligado com o lado esquerdo. E depois a Gemara nos diz que nós acendemos a menorá para fora de casa, ao petach beitom bachutz, na porta de casa para fora. E está escrito que você tem que quando que horas que nós temos que acender a menorá, a mishetishka hama, a partir do momento que o sol se pôs. Então aqui nós vemos que realmente uma diferença da mitzvah de menorá com todas as outras. Nós temos outras as mitzvot, todas as mitzvot nós fazemos dentro de casa, mesmo por Purim, quando nós lemos a Torá, nós lemos a Megillah dentro da sinagoga. Pelo contrário, quanto mais pessoas da sinagoga, mais importante. Por que a Hanukkah nós acendemos lá de fora? E mais ainda, o milagre de Hanukkah vem nos lembrar o milagre da menorá do Beit HaMikdash. A menorá do Beit HaMikdash era acesa quando era dia ainda, e não de noite, não a partir do pôr do sol. E a menorá era acesa dentro do templo, não na parte fora da rua. Porque a Hanukkah a gente coloca para fora e de noite. Mas a explicação é isso mesmo. O assunto da Hanukkah, o assunto da festa de Hanukkah, é iluminar a escuridão, é trazer luz para fora, é fazer que realmente
o mundo, a escuridão se transforma em luz. Isso é a luz que nós acendemos. Por isso, o lado esquerdo simboliza a falta de divindade, a falta de força. Lá tem que ser iluminado, na escuridão, no lado esquerdo, isso tem que ser a força de Hanukkah. E nós sabemos que a mitzvah de Hanukkah tem que ser acesa no Reshut Harabim, na propriedade pública. Lá nós temos que acender a mitzvah de Hanukkah para a rua, que é a propriedade pública. O que significa a propriedade pública? Nós sabemos que o mundo inteiro pertence a Deus. O mundo inteiro pertence a Deus. O mundo é uma propriedade particular. Só tem Deus, quando nós falamos Echad, não quer dizer que só tem um Deus e não outros deuses. Echad quer dizer só existe Deus e não existe mais nada. Echad, a palavra Echad quer dizer Aleph, Het, quer dizer, nos 7 céus e na terra é o número Het, e nos 4 cantos do mundo, que é o número Dalet. Quer dizer que tudo que existe, toda essa pluralidade é uma coisa só. Então, do mundo, na verdade, nos olhos divinos, é um Reshut Hayachid, uma propriedade particular. É um lugar onde só existe a presença divina. A rua, Reshut Harabim, significa o inverso da presença divina, o lugar onde se encontram as forças negativas. Que eles acham que cada um é separado, independente do outro, cada um se considera algo independente. As velas de Hanukkah têm que ser iluminadas no Reshut Harabim, na propriedade pública, no lugar onde existe essa diversidade, para nos mostrar que o objetivo é iluminar a escuridão, transformar o mundo, a propriedade pública na propriedade particular, na presença divina, que essa é a vela de Hanukkah que nos ensina. E aqui nós entendemos mais um trecho da Gemara. A Gemara nos pergunta o seguinte: até quando? Está escrito que a pessoa tem que acender as velas de Hanukkah, a partir do pôr do sol. A Gemara pergunta até quando tem que ficar acesas as velas de Hanukkah. A Gemara fala ad dekalya rigla de Tarmudai, até que termina os pés de Tarmudai. O que quer dizer isso? Na época da Gemara, quando chegava de noite, todo mundo ia para dentro de casa, ninguém ficava na rua de noite, que não tinha iluminação nas ruas, não tinha o brilho da rua, não tinha como iluminar. E as pessoas iam para casa logo após o pôr do sol. Mas tinha um povo que chamava os Tarmudai, que eles vendiam madeira, lenha, eles vendiam lenha para aquecer as lareiras. Então, quando que as pessoas chegavam em casa, sabiam que estava frio, então eles saíam na rua para comprar lenha desses Tarmudai, desse povo, e com isso eles ficavam mais meia hora após o total escurecer na rua, quando ainda tinha um pouquinho de luz para as pessoas comprar lenha deles. Isso é chamado povo de Tarmudai. Então, depois que eles iam para casa, a rua ficava vazia. Então, por isso pergunta a Gemara, até quando que a gente tem que acender as velas de Hanukkah? A dekalha rigla de Tarmudai, até que os pés desse povo já não tenham mais, quer dizer, meia hora depois da saída das estrelas. Hassidut explica que Tarmudai é o nome de um povo, mas Tarmudai vem da palavra mordim. Mordim quer dizer revoltosos. Pessoas que são revoltosos contra Deus. Rigla de Tarmudai quer dizer que nós devemos acender as velas de Hanukkah na rua e brilhar até que todos os revoltosos que existem na rua vão desaparecer. O mundo todo vai brilhar e isso realmente simboliza a luz de Hanukkah, que ilumina a escuridão. É uma pequena luz, uma pequena chama que ela vai contra a escuridão, ilumina o lado esquerdo, ilumina a propriedade pública e extermina com a Rigla de Tarmudai aqueles que são realmente os revoltosos. Tudo isso aqui significa a mitzvah de Hanukkah, o brilho de Hanukkah. E por isso, essa conexão que tem entre todos eles. E por isso, Hanukkah também foi inauguração do templo. O que quer dizer inauguração? A palavra Hanukkah vem da palavra Chinuch. Chinuch quer dizer educação. Quando você educa uma criança, você dá para ela, por exemplo, no dia que ele é levado para o rei, você dá para ela muitos presentes, joga em cima dela balas e bolo, etc. Isso significa que você está dando muitos presentes para educá-la a fazer as mitzvot, e com isso ela vai se acostumar e vai fazer as mitzvot. E essa educação significa que no momento que você está educando uma criança, você dá o máximo possível de amor e de presentes, etc., para que com isso depois ela se acostuma no seu estudo. E a mesma coisa funcionou no Hanukkah Beit HaMikdash, a inauguração do templo. Eles fizeram diariamente muitas oferendas, que essas oferendas é como se fosse um chinuch, uma educação, que trazia realmente muito brilho para dentro do povo. Isso fez que houve a inauguração, que o templo pode ter sua longevidade
por causa porque essa dose extra que eles tinham de luz e poderio que eles tinham realmente no início da inauguração. E isso significa, já que Hanukkah simboliza a revelação do infinito, a revelação da luz, que ela tira a gente de todas as dimensões, e isso causou que o templo foi inaugurado nesse momento. Por causa disso, que até hoje nós temos realmente a força de iluminar e trazer para fora toda essa iluminação que simboliza Hanukkah e as velas de Hanukkah. E isso, então, simboliza Hanukkah. Mais Hanukkah, o que é Hanukkah? É um momento que revelar a pequena luz que ela consegue dominar o mundo inteiro, toda a escuridão do mundo. E isso é uma explicação que o Rebbe uma vez explicou, alguém escreveu para o Rebbe, como que eu posso, hoje em dia, se eu olho para o judaísmo, para o povo judeu, aqueles que cumprem Torah e Mitzvot, são muito poucos, são a minoria do povo. E nós sabemos que existe uma regra que nós devemos sempre ir atrás da maioria. Então, como que realmente nós podemos sobreviver atualmente com o nosso judaísmo, olhando para o mundo que está em volta da gente, que a maioria é tudo contrário? O Rebbe explicou que sobre o povo judeu está escrito: saibam, uma das vantagens do povo judeu é que atem hameat mikol amim, vocês são menores entre todos os povos. O que quer dizer vocês são menores entre todos os povos? Essa é a vantagem do povo de Israel. Vocês são os menores entre todos os povos. O que quer dizer isso? Menos numerosos, são menores entre todos, menos quantidade de todos os povos. Por que significa isso? Explicação simples. Fala Rashi que isso significa que vocês são humildes, que vocês não se orgulham. Mas Hassidut explica que o povo de Israel, ele é, como nós falamos, uma pequena cordeira perante 70 lobos. O objetivo do povo de Israel é demonstrar que esse pequeno povo, que significa o potinho de azeite do sumo sacerdote, consegue transformar o mundo inteiro em volta para a santidade. Vocês, Hameat Mikol Amim, o povo de Israel é menores entre os povos, porque vocês têm a força de transformar o mundo inteiro para o lado da santidade. E por isso, entre os próprios judeus, aqueles que seguem Torah e Mitzvot são menores entre todos, demonstrando a força da minoria que eles conseguem, através da luz da Torá, a luz das Mitzvot, iluminar tudo aquilo que está em volta da gente. E isso, na verdade, é a resposta para onde o mundo inteiro nós temos bilhões de pessoas. Hoje já chegamos a 6 bilhões de pessoas. O mundo inteiro realmente é poderosíssimo, 7 bilhões, não sei, agora chegou um novo número. E o povo de Israel, 18 milhões. Uns falam 12 milhões, 18, uma minoria. Mas aonde vê que em qualquer lugar do mundo, em qualquer assunto, o povo de Israel tem evidência. De onde vem isso aqui? Até Mameat Mikol Amim. Vocês são poucos, mas vocês são aquele pote de azeite que duram até o infinito. Vocês são aquele pequeno povo, aquela pequena chama que ilumina toda a escuridão, que ilumina o lado esquerdo, que ilumina o mundo, o Reshut Arabim. E isso realmente é o nosso trabalho de Hanukkah Mizbeah, realmente trazer a luz na menorá para fora e realmente transmitir isso aqui para tudo quanto é lugar do mundo, sabendo o poderio que nós temos dentro do povo judeu. E agora nós entendemos, o Rebbe mandou shluchim para o mundo inteiro. E aonde chega um shliach, uma única pessoa, passa alguns anos, ele transforma o lugar inteiro. Grandes sinagogas, grandes escolas, judeus, grandes campanhas. Onde tem essa força? Essa força do povo judeu, o potinho de azeite de Hanukkah. O pequeno grupo dos macabeus, que eles têm a força de dominar toda a impureza. Isso é o nosso trabalho, essa é a nossa força. E aonde tem um Yehudi, que ele faz a vontade de Hashem, com alto sacrifício, ele tem o poder de transformar, iluminar todo o lugar dele, toda a cidade dele, todo lugar onde se encontra, e transformar o lugar num lugar propício para a presença divina. Como nós falamos na aula passada, Machdores Israel, nós temos a força de transformar o nosso lugar na Terra Santa, porque é a luz guerreando contra a escuridão, a sabedoria guerreando contra a ignorância, contra o lado negativo. Isso simboliza realmente o nosso trabalho. Isso é o ensinamento de Hanukkah. E com a força de Hanukkah nós podemos chegar até o infinito. E esse é o assunto de todo o Galut, que nós passamos mais de 19 séculos no Galut, passando por tanta escuridão e etc. Depois de tudo isso aqui, o povo de Israel, Am Israel, Chai Vekayam, continua vivo e continua transformando o mundo inteiro. E isso tudo, o objetivo do final desse Galut é mostrar que o mundo inteiro
na época de Mashiach, nós vamos conseguir enxergar que o mundo inteiro se transformou num grande foco de luz, graças às pequenas velinhas onde se encontra o Yehudi, onde um Yehudi mora, lá ele consegue acender uma velinha, que é um foco de luz pequenininho, que se transforma o mundo inteiro num grande farol de luz. Isso vai ser revelado na vinda de Mashiach, como está escrito, que a luz, Kumiori, que vai ilumina, que chegou a sua verdadeira luz. Deus vai demonstrar e vai revelar a luz de todo o nosso trabalho do Galut, vai mostrar como realmente nós chegamos a uma fonte de luz muito potente até o infinito. E isso vai ser como resultado automático a construção do Beit HaMikdash e a iluminação do mundo inteiro com a menorá do Beit HaMikdash, que possamos ainda hoje, quando estamos acendendo a segunda velinha, já conseguimos aumentar em uma velinha, nós possamos chegar na verdadeira iluminação do Beit HaMikdash, da menorá, acendida pelo Kohen Gadol, e vai ter lá um grande Hakel, que nós estamos fazendo hoje um Hakel, vai ter um grande Hakel, homens, mulheres e crianças no templo sagrado. O rei vai ler a Torá, o Rebbe vai ler para nós, falar um mamar, falar um estudo de Hassidut, vai ter um Fabrengen, e isso vai ser uma grande festa na inauguração, na Hanukkah do terceiro Beit HaMikdash, seja ainda hoje, se Deus quiser, para todos nós. Amém. Muito bom. Deixa eu só... Escolha. Isso aqui. Então,